Hoje vamos mergulhar fundo em um dos instrumentos jurídicos mais poderosos do Brasil. Pense em uma ferramenta capaz de declarar que uma lei, mesmo aprovada em vigor, na verdade nunca deveria ter existido. Essa ferramenta é a ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. Vamos juntos dissecar a anatomia desse mecanismo, que é a principal forma pela qual o Supremo Tribunal Federal atua como o grande guardião da nossa Constituição. Bem, para a gente entender de verdade o que é a ADI, preparei um roteiro completo. A gente começa pelo básico, o que é e quem pode iniciar uma. Depois vamos ver como ela funciona na prática, o caminho que ela segue e as decisões de urgência. Em seguida, o ponto alto, o julgamento final e seus efeitos avassaladores. Também vamos ver como o STF pode suavizar esse impacto, as técnicas de interpretação que a Corte usa e, por fim, algumas regras e peculiaridades para fechar o assunto. Então vamos começar pelo começo, né? Para entender todo o processo, a gente precisa ter clareza em duas questões fundamentais. Primeiro, o que exatamente é uma ação direta de inconstitucionalidade? E tão importante quanto, quem são as figuras e instituições que têm o poder de bater na porta do STF e dar início a esse processo? A ADI é, essencialmente, um confronto direto entre uma lei e a Constituição. Aqui a gente não está falando de um caso particular de alguém que se sentiu prejudicado. Não, é um questionamento abstrato. É como colocar a própria lei no banco dos réus para perguntar: essa norma está de acordo com as regras do jogo estabelecidas pela Constituição? Por isso chamamos de controle concentrado, porque toda a atenção se concentra no STF para analisar a validade da lei em tese. Ok, mas quem tem essa chave? O artigo 103 da Constituição é bem claro e divide os legitimados em dois grupos. De um lado, os universais, como o presidente da República ou o procurador-geral da República. Eles podem questionar qualquer lei sobre qualquer tema. Do outro lado, temos os especiais, como um governador de estado. Para eles, não basta apontar a inconstitucionalidade, é preciso demonstrar a pertinência temática, ou seja, provar que aquela lei específica afeta diretamente os interesses que eles representam. Certo. A ADI foi proposta. E agora? A partir desse momento, o processo segue regras muito próprias e rígidas. E o motivo é simples. O que está em jogo não é o interesse particular de quem entrou com a ação, mas sim a defesa da Constituição como um todo, o interesse de toda a sociedade. Isso nos leva a uma regra de ouro, o princípio da indisponibilidade da ação. Uma vez protocolada, a ADI não pertence mais a quem a propôs, ela passa a ser da Corte. O autor não pode simplesmente dizer: mudei de ideia, quero retirar. Não pode. O interesse em jogo é público. E pela mesma lógica, em regra, terceiros não podem entrar no processo, para que a discussão se mantenha puramente objetiva, a lei versus a Constituição. Essa é uma pergunta crucial. A gente sabe que processos judiciais podem levar tempo. Mas e se, enquanto o STF discute, a lei que está sendo questionada já estiver causando prejuízos enormes e talvez irreversíveis? O que fazer nesses casos de urgência? A resposta para a urgência é a medida cautelar. Pense nela como um freio de emergência que o STF pode puxar. É uma decisão provisória para suspender a eficácia da lei imediatamente até que o caso seja julgado em definitivo. Mas, claro, suspender uma lei feita pelo Congresso não é algo trivial. Por isso, a exigência é alta. Precisa do voto da maioria absoluta do tribunal, ou seja, de pelo menos 6 dos 11 ministros. Em situações normais, antes de decidir sobre a cautelar, o STF ouve quem criou a norma, garantindo o direito à manifestação. Mas, se a situação for de extrema urgência, a cautelar pode ser dada de imediato, sem essa oitiva prévia. E um detalhe técnico importantíssimo, o efeito da cautelar é sempre ex nunc, ou seja, ela vale daqui para frente. Ela não anula o que já aconteceu sobre o efeito da lei. E aqui vem uma consequência fascinante, o chamado efeito repristinatório. Imagine o seguinte: a nova lei A, que está sendo questionada, revogou uma lei antiga, a lei B. Quando o STF suspende a lei A, o que acontece? Para evitar um vácuo, um buraco na legislação, a lei antiga B volta a valer temporariamente. É um mecanismo para manter a ordem jurídica funcionando. Bom, o processo caminhou e agora chegamos ao grande momento, o clímax da ADI, o julgamento de mérito. É aqui que o STF vai dar a palavra final, e os efeitos dessa decisão são profundos e se espalham por todo o sistema jurídico brasileiro. Antes de qualquer coisa, vamos ao número fundamental: 8.
Para que uma sessão de julgamento de ADI possa sequer começar, é preciso que no mínimo 8 ministros estejam presentes. Sem esse quórum de instalação, a discussão nem se inicia. Agora, o número mais importante de todos, 6. Para que uma lei seja declarada inconstitucional, não basta a maioria dos presentes. É preciso o voto da maioria absoluta de todo o tribunal, no mínimo 6 ministros. Isso quer dizer que um placar de 5-4 pela inconstitucionalidade não derruba a lei, ela continua valendo. Essa é a força da chamada cláusula de reserva de plenário, prevista lá no artigo 97 da Constituição. E quando esses 6 votos são alcançados, a decisão vem com superpoderes. O efeito é ex tunc, ou seja, retroativo. É como se a lei nunca tivesse existido. O efeito é erga omnes, o que significa que vale para absolutamente todo mundo. E, por fim, o efeito é vinculante. Todos os outros juízes e toda a administração pública são obrigados a seguir aquela decisão. Na prática, a lei é varrida do mapa jurídico. Certo, o efeito retroativo parece ser a regra. Mas e se uma lei esteve em vigor por 10, 20 anos e anular tudo o que aconteceu nesse período criar um caos social, uma insegurança jurídica gigantesca? Bem, para essas situações extremas, o STF tem uma carta na manga. Essa carta é a modulação dos efeitos. É uma ferramenta que permite ao tribunal dizer o seguinte: ok, essa lei é inconstitucional, mas por uma questão de segurança jurídica ou por um interesse social muito grande, vamos fazer diferente. A decisão não vai retroagir, ela vai valer só a partir de agora, ou até mesmo a partir de uma data no futuro. É uma forma de controlar os danos da decisão. Mas, atenção, modular os efeitos é muito difícil e raro. O quórum para isso é elevadíssimo. Primeiro precisa dos 6 votos para declarar a inconstitucionalidade. Depois, numa segunda etapa, é preciso que 2/3 dos ministros, ou seja, 8 deles, concordem em aplicar a modulação. Isso deixa bem claro. A regra geral é a anulação total e retroativa. A modulação é a exceção da exceção. O trabalho do STF numa ADI vai muito além de um simples constitucional ou inconstitucional. A Corte desenvolveu técnicas de julgamento muito sofisticadas que permitem, por vezes, salvar uma lei, ajustando a forma como ela deve ser lida e aplicada, sem precisar eliminá-la por completo. Vamos entender as duas principais. Na inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, o STF mantém a lei do jeito que está escrita, mas declara que uma das interpretações possíveis daquele texto é inconstitucional. Ele exclui um sentido ruim. Já na interpretação conforme, o tribunal olha para os vários sentidos possíveis de uma lei e diz: dentre todas essas interpretações, a única que vale, a única constitucional, é esta aqui. Veja a diferença sutil, mas crucial. Na primeira, a ADI é procedente em parte. Na segunda, ela é improcedente porque o STF encontrou uma forma da lei ser constitucional. Estamos chegando na reta final da jornada da ADI. Vamos passar agora por algumas regras de encerramento do processo e outras particularidades que são bem importantes para a gente ter o quadro completo. Primeiro ponto, a decisão de mérito do STF sobre a ADI é irrecorrível. Ponto final. O que pode existir são os embargos de declaração, que servem apenas para esclarecer alguma obscuridade na decisão, não para mudar o resultado. Outra questão interessante: procuradores de estados e municípios podem recorrer ao STF de decisões dos seus tribunais de justiça sobre o mesmo tema. E, por fim, a regra mais curiosa: na ADI não se pode alegar o impedimento ou a suspeição de um ministro. A decisão de se afastar de um julgamento é uma questão de foro íntimo da consciência do próprio julgador. Ao final desta análise, fica claro que a ADI é muito mais do que um processo. É uma peça central no complexo xadrez institucional brasileiro. Ela não só fiscaliza as leis, mas também calibra seus efeitos e lapida suas interpretações. Isso nos leva a uma reflexão importante. Como o uso dessa ferramenta tão poderosa pelo judiciário impacta, no dia a dia, o delicado equilíbrio de poderes no nosso país? Bom, espero que esta nossa análise detalhada sobre a ação direta de inconstitucionalidade tenha ajudado a organizar as ideias sobre um tema tão denso. Se esse conteúdo foi útil, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. É um apoio fundamental para a gente continuar produzindo material aprofundado como este. Muito obrigado e até a próxima!